há como tu, Senhor meu Deus, ninguém há como tu, santo e justo, Rei poderoso, ninguém há como tu, Senhor meu Deus. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, muito bom. E o seu amor é para sempre. Tu és meu Deus e eu te louvo. Canta para Jesus, meu Deus. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, é muito bom. E o seu amor é para sempre. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, muito bom. E o seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre. Tu és o Deus que me curas, és o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. Tu és o Deus que me curas. És o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara, que sara, que sara, que sara, que sara, que cura toda a enfermidade, que liberta de todo mal, que nos tira de toda a aflição. Esse é o meu Deus, é o Senhor, é o Senhor. Podemos sentar.
tenho que falar. Esta música, Deus deu-me esta música e tem uma história muito profunda, como qualquer história de qualquer cristão. Qualquer cristão que se preze tem que ter uma história, tem que ter um princípio e também vai ter um fim. Como é que se chama? Se te censuram. É uma música que tem a ver com aqueles que enfrentam os confrontos, as amarguras, aquelas pessoas que não gostam muito de nós, que às vezes fazem-se amigos e depois por trás espetam uma farpa. E se você nunca foi assediado com uma coisa destas, prepare-se, porque vai ser o próximo. Aquele que já foi, só tem que aprender uma grande lição. E a grande lição é, temos que perdoar, irmãos. É isso. Temos que andar em amor. Mesmo com aqueles que nos querem mal, que dizem mal de nós, que nos censuram, que estão sempre prontos a contrariar-nos. E nós vamos encontrar muita gente, muita fauna dessa. Há uma fauna muito, muito alargada para esse mundo fora. E quando as pessoas do mundo fazem isso, nós estranhamos que é a natureza deles. O pecado está dentro deles, ainda não foram transformados, ainda não foram renovados, ainda não foram salvos pela graça de Deus. E por isso a gente tem que dar ainda mais um desconto. Agora, quando as coisas partem de pessoas dentro da igreja, é muito complicado. É muito complicado, porque nós pensamos que na igreja toda a gente é perfeita. Só que eu tenho uma notícia para si. Não há ninguém perfeito. Só há 12 pessoas perfeitas. É você e eu. Os outros têm muito pão para comer. Não há ninguém perfeito. Só Deus é que é perfeito. E mesmo assim não agradou a todos. E teve que na cruz do Calvário dizer: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Então isto é tão simples, esta doutrina, mas é difícil de praticar. E por isso Deus deu-me um hino o título é Se Te Censuram. Não sei se o Tiago tem aí a música por aí. Se tem? Ah, tem, menina, tem. Então isto vai assim. Vamos ver se eu... Já há muitos anos que eu tenho essa música. Tive que estar a fazer um revival. Agora estamos numa de revival, não é? E mais não digo. Não sei de qual madeira é feita a cruz que tanto fez sofrer o meu Senhor. Só sei que nos oferece a sua luz, livrando-nos do mal, de toda a dor. Homens ateus a quem deveis a vida, quem deu tanto realce às coisas belas, quem fez a primavera tão florida e deu a luz ao sol e às estrelas. Em silêncio ficais sem responder, homens sem fé tão fáceis de vencer, quais canas agitadas pelo vento. Deixai o mau caminho que vos cansa, buscai em Deus a luz e a bonança. A morte vem e a vida. Se te censuram, estás bem, para que a bênção te perdoe. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censura. Se te censuram, estás bem, para que a bênção te perdoe. Mal de ti quando ninguém
nem censura. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Agora sim você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Ele é digno, Ele merece. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só quero lembrar a vocês de domingo, às 10 da manhã, cá estaremos com o pastor Sérgio Silva. É a última reunião antes de ele voltar ao Brasil. Segunda-feira já volta ao Brasil. Não é? Já com saudades, não é? Mas amanhã ainda vamos a Évora. Ainda vamos aí à Igreja de Évora com muita fé, muito ânimo. E vai ser uma grande bênção no nome de Jesus. E domingo às 10 cá estaremos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Então, pronto. Glória a Deus. E agora, sem mais delongas, vamos receber o pastor Jonas, dando uma grande salva de palmas a Jesus Cristo. Não preciso de mim, não. Não preciso de mim, não. Não? Posso ir para o céu? Aleluia. Ai, ai. Como estão vocês? Tudo vai bem? Amém. Nós... Nós vamos continuar hoje estudando acerca da pessoa mais importante que nós temos na igreja, que nós temos na nossa vida. Nós vamos continuar estudando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. No Chuva Seródia, a palavra que veio ao nosso coração foi de nós trazermos de volta à igreja o tema central, principal, e esse tema é Jesus Cristo. A igreja tem que voltar ao seu foco principal, que é Jesus. É muito importante isso. E por que motivo? Eu vou pedir ao Tiago para ir me ajudando e mudando ali os slides, e para o segundo. E por que motivo ele é tão importante? E é isso que a gente vai gastar um pouco de tempo hoje, estudando acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembro de uma vez, o pastor John Avanzini, ele falou acerca do Espírito Santo. Foi John Avanzini? Foi. Ele falou acerca do Espírito Santo. E ele disse uma frase que me marcou muito. Ele falou, eu não sei quantas reuniões você vai lembrar, quantos cultos você vai lembrar na sua vida, mas desse culto você vai lembrar. E é facto, porque até hoje eu me lembro daquele culto e me lembro daquela palavra, que foi tão poderosa. Há palavras que marcam a nossa vida. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo tem que marcar a nossa vida. É um nome dado acima do nome, de todo nome. É a segunda pessoa da Trindade, é o eterno que entrou no tempo, o infinito e imenso que se esvaziou, o Deus que se fez homem, o Senhor do universo que se fez servo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Ah, aquele homem que morreu na cruz e que todos os anos carregam-no numa procissão. Não, não é aquele. Não é aquele. Aquele é um homem, é um inventado pelos homens. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três pessoas sendo uma só. A unidade deles é tão perfeita que são três pessoas com características completamente diferentes um do outro, mas que formam um só. E nós precisamos ter muito cuidado com as doutrinas que se apresentam nos nossos dias. Há uma doutrina que diz que não há Deus, não há Espírito Santo, só há Jesus. Há uma doutrina que nós vemos em larga escala, que não se fala no nome de Jesus, só se fala em nome de Deus.
E Deus é genérico, porque Deus cabe em qualquer religião. Qualquer religião fala de Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Mas nós não só temos um Deus, como temos um Senhor, como temos um Redentor, como nós temos um nome dado acima de todo nome. Que nome poderoso! E que nome é esse? Que nome é esse? Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, o eterno que entrou no tempo. Que coisa preciosa isso. Os nossos dias são contados 24 horas por dia. Temos uma hora que dá 60 minutos. Temos 24 horas por dia. Temos 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias que formam um ano. E esse é o nosso tempo, é o nosso cronos. É o tempo que é medido pelo relógio. Mas ele não está no nosso tempo. Ele está no Kairos. Ele está no tempo de Deus. Ele está na eternidade. E a palavra de Deus diz que um dia para ele é como 1000 anos, como a vigília da noite que passou. Em Gênesis há uma escala das idades que os homens viveram. Adão viveu 900 e tanto, Melquisedeque viveu 900 e tanto. Enos, vários homens viveram 900 e poucos anos. Matusalém, o que viveu mais. Mas uma coisa, nós precisamos prestar atenção, nenhum deles viveu um dia da eternidade de Deus. Nenhum deles. Ainda que tenham vivido 900 e tantos anos. Já pensou um homem viver 900 anos? A gente vivendo 85, né, pastor? Já está... Imagina 900 anos. Mas não viveram um dia da eternidade de Deus. Esse Jesus Cristo, o profeta messiânico Isaías, no seu livro, capítulo 9, versículo 6, diz que ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Diga comigo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós precisamos conhecer esse Jesus Cristo. Nós precisamos, a igreja precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. E é tão importante porque, veja, a própria humanidade, ela foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha que história! Qual foi o profeta do mundo que dividiu a história? Nenhum deles. Nenhum deles, nem Buda, nem Maomé, ninguém dividiu a história. Então, como é que ele pode estar no mesmo patamar de importância dos outros profetas? Como é que ele pode estar no mesmo patamar de importância dos outros deuses? Não tem como. Sendo que ele é Deus. Ele é um único Deus. Ele é o Deus que deixou a sua divindade para se tornar um homem. Um homem como eu e você. Viveu aqui. Morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E o túmulo dele, que as pessoas vão lá visitar, está vazio. As pessoas sabem onde é o túmulo de Maomé. As pessoas sabem onde é o túmulo de Abraão. As pessoas sabem onde é o túmulo desse e daquele. Mas ninguém sabe. E eles estão lá. Mas acontece que no túmulo de Jesus está lá vazio. E eles vão lá todos os anos ver, vão lá ver se está vazio mesmo. E continua vazio. Porque ele ressuscitou. E isso marcou tanto a história, que nós temos o antes da crucificação e o depois da crucificação. E nós, como igreja, nós precisamos atentar para isto. Porque antes da crucificação, Jesus veio cumprir completamente a lei. Eu não tenho tempo para entrar nisso agora. Mas quando Deus deu 10 mandamentos ao homem, através de Moisés, através das tábuas da lei, e o homem deveria cumprir aquilo para poder receber o favor de Deus. Mas acontece que a lei só tinha 2 ministérios: condenação e morte. A pessoa cumpria os 10 mandamentos,
estava condenada e morta. Aí os homens criaram não só adotaram os 10, criaram mais 613. 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos haviam mandamentos religiosos, haviam mandamentos legais, porque Israel era uma nação cujo rei era o próprio Deus. Então havia mandamentos legais e havia também os mandamentos cerimoniais, morais e os mandamentos legais. Quando Jesus veio, ele cumpriu todos os 613, cumpriu os 10 e os 613, porque ninguém conseguia cumprir. Ninguém. Jesus cumpriu todos. Todos, 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 todos. Quando ele morreu, ele disse: está consumado, está feito, está cumprido. E hoje, nós não temos mais que atentar para aqueles mandamentos. Jesus Cristo resumiu todos aqueles mandamentos em 2. Amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Você cumprindo esses 2 mandamentos, todos os mandamentos estão cumpridos. E nós precisamos atentar para isto, por quê? Porque antes da crucificação de Jesus, a lei ainda estava sendo cumprida. Quando Jesus se ofereceu como sacrifício, como cordeiro, foi o sacrifício definitivo. Por isso que nós não oferecemos mais cordeiro hoje. Foi o sacrifício definitivo. De uma vez por todas, ele se ofereceu por amor a mim e a você. A morte dele foi definitiva e o nosso pecado foi cravado nele lá na cruz. O meu pecado, o teu pecado, foi cravado lá na cruz. A sentença que havia sobre nós, que nos era contrária, a sentença de condenação e de morte, foi cravada em Jesus na cruz. E hoje nós não estamos mais debaixo dessa sentença. E a palavra de Deus diz, veja o seguinte, João 10,10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós precisamos aqui parar e notar uma coisa. Veja, antes da crucificação, muito antes da crucificação, Jesus disse, olha, o ladrão, e nós subentendemos que é o diabo, ele veio para quê? Qual a função dele? Qual a função do diabo? Há necessidade de você estudar sobre o diabo para saber quais são as obras dele? Diga-me, vale a pena a gente perder tempo estudando sobre o diabo? Vale ou não? Por quê? Por que ele veio fazer? O que ele veio fazer, Maria? E meu pai dizia, e só? Meu pai dizia, o que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. E só. Não sobra mais nada. Só que tem uma coisa. Isto foi antes da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, e que ele levou a morte, ele derrotou a morte e o inferno, e ele tomou as chaves, está escrito na palavra que ele tomou as chaves da morte e do inferno, e que ele derrotou o diabo. Em Hebreus 2,14 ele diz assim, e visto como os filhos, quem aqui é filho? Quem aqui é filho? Você é filho, tem certeza? Absoluta? Tem dúvida não? Hã? Pastorzinho, tem dúvida? Tem não? Pastorinho. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, como é que Jesus fez? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Isto é o... Você tem que ter medo dele? Então por que tem? Então por que tem? O diabo está me perseguindo. O diabo está ali na esquina. A Bíblia diz o quê? E visto como os filhos, quem é que é filho? Participam da carne e do sangue. Ele participou das mesmas coisas. Então ele veio, participou dos mesmos sofrimentos que nós. Das mesmas agonias que nós. Hoje nós temos um homem que é Deus, assentado à direita de Deus e está intercedendo por nós. Então, quando a Aida está orando, ele está lá em cima orando, olhando e dizendo, eu sei o que a Aida está passando. Eu passei? Eu sei o que é essa dor, eu sei o que é esse sofrimento. Eu sei o que é. E ele responde que tudo que pedirmos no nome dele será dado. E ele diz, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o... E Colossenses 1,13 diz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é que você hoje está? Onde você vive hoje? Ah, eu vivo na Pontinha, pastor, eu vivo na Amadora. Não, você vive no reino do Filho do seu amor. E neste reino é impossível o diabo te tocar. É impossível o diabo te tocar. O diabo, para poder conseguir tocar, ele só se tiver autorização de Deus. Caso contrário, em hipótese alguma. Quando Jesus estava falando com Pedro, ele disse a Pedro, que Pedro disse, né? Eu jamais te negarei, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse, eu fico imaginando o ar de misericórdia, não de deboche, de misericórdia de Jesus para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, quantas vezes? Tu me negarás, Pedro. Eu? Você, Pedro. Você vai me negar. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Você vai me negar. Ô, Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Mas eu... Olha, acha aí essa passagem, Sérgio, por favor. Leia aí, por favor. Olha só. Olha só. Pedro, o diabo pediu para cirandar com você, Pedro. O diabo pediu para aprontar com você, em nosso português aqui. Não sei qual é a palavra que vocês usam aqui em Portugal. Se é aprontar ou... O diabo pediu para criar sarrilhos para você. Pronto. Não é sarrilhos? Problemas? Sarilhos. Mas eu roguei por ti, Pedro. Eu acho interessante. Já achou? Lucas 22:31. Lê. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha que interessante. Ô Pedro, o diabo pediu para te moer como trigo. Na pedreira, quando joga para cima, tem que ver o que sobra, nada. Mas eu roguei por ti. É interessante que Jesus disse assim, mas eu proibi, Pedro. Não, ele não vai te tocar, não. Não, eu roguei por ti. O ano passado eu vi essa palavra. Não foi, seu Sérgio? Colocar na peneira e Não foi? foi fazer assim, joga. Eu não ouvi essa palavra o ano passado? Dentro não sobra nada. Alguém me deu essa palavra o ano passado. Antes de eu ficar doente. Não. Não, ele é empregado de Deus. Ele é empregado de Deus. Ai, pastor, como assim? Diabo é empregado de Deus.
pastor, você não vai falar de Jesus Cristo? Vou. Mas você tem que saber isso. Por quê? Porque ele tem que ficar no lugar dele? Qual é o lugar dele? Derrotado, vencido, vilipendiado, aniquilado, humilhado, pisado, desbaratado. Português que você quiser. Português que você quiser. Pastor, ele me colocou doença. Não. Não te colocou nada. Ele não te colocou nada. Só acontece alguma coisa se houver permissão de Deus, para propósito e glória de Deus. Por quê? Porque ele disse aqui, ele aniquilou o que tinha o império da morte. Hoje nem a morte, que nós chamamos de morte, aquela passagem que nós temos de entrar num caixão, ser enterrado, colocado num buraco, isso não é morte, isso daí é viagem para nós, é passagem, é ir para a glória. Ou para o Hades. É ir para a glória, é coroação. E se por um acaso morrermos doente, morrermos em ignomínia ou em vergonha, quando ressuscitarmos não vai ser em vergonha, vai ser em glória. Não perdemos nunca. Não perdemos nunca. O cristão não perde nunca. Diga comigo, eu não perco nunca. Mas pastor, como a gente não perde? Nunca. Jamais. Diga. Está falando que diz que ele matou a morte, ou aniquilou. 1:10 e que manifesta agora pela aparição de nós. Espera. E que manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. O qual aboliu. Por favor. Por favor. 2 Timóteo 1:10, por favor. Que vale a pena a gente olhar isso. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida. Ele trouxe à tona a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Oh, queridos, que poder nós temos. Ou que poder está em nós. E este poder é Jesus Cristo. É em João. É exatamente. Nós dizemos, e vocês vão se lembrar que 2020, 2021, eu falei isso muitas vezes, o pastor João fala isso muitas vezes, de que não são inimigos do nome de Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são inimigos do nome, porque este nome tem poder. E os dons são dados sem arrependimento. Então, muitos dos que nós conhecemos, que eram homens poderosos em Deus, que a palavra era poderosa em Deus, hoje continuam operando milagres. Por quê? Porque os dons são dados sem arrependimento e os milagres são feitos em nome de Jesus Cristo. Mas são inimigos da cruz de Cristo. Vocês não veem ele falando essas coisas. Vocês não veem ele falando acerca de Jesus. Hoje estava eu e o Sérgio e a Donzília assistiam um pedacinho. A Donzília, opa, olha, a Zélia. E ela ficou branca. E nós estávamos vendo ali um programa de TV em que a mulher falava 30, 40 vezes. Isso é profético, hein? 30, 40 vezes. Depois você edita aí, Tiago. 30, 40 vezes Deus. E aí falou uma vez Jesus. Deus, 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 Deus. E nós, pelo amor de Deus, fala Jesus. Uma vez na vida, pelo menos. E por que não fala? Porque Deus é genérico. Cabe em qualquer religião. Qualquer religião pode assistir aquilo e ficar bem. Porque você vai ali, ele tem Deus. Você vai lá, ele tem Deus. Você vai lá na mesquita, tem Deus. Você vai lá na sinagoga, tem Deus. Você vai lá no sei lá onde, tem Deus.
Mas Jesus não tem em todo lugar. Jesus não tem em todo lugar. Jesus está dentro dos filhos de Deus. Jesus, Tiago, por favor, lá, é a verdadeira luz do mundo, porque é apenas por meio dele que os gloriosos atributos de Deus... Olhe, presta atenção nisso. Eu fiz questão de colocar isso em slides para vocês lerem, porque grava-se muito mais, às vezes, no estudo, do que somente falar. Porque isso é importante. Veja o seguinte, Jesus é a verdadeira luz do mundo, porque é apenas por meio dele, por meio de Jesus, que os gloriosos atributos de Deus brilham de modo mais resplandecente no mundo. É através de Jesus que os atributos de Deus, o poder de Deus se manifesta. E quando nós só falamos Deus, 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 nós estamos limitando. Há uma grande limitação. O inferno, ele estremece, não é o nome de Deus, é o nome de Jesus Cristo. Este nome, o Pai concedeu este privilégio ao Filho, até que o tempo se cumpra, e então ele entrega tudo de volta para o Pai. E Jesus disse, olha, o Pai entregou tudo, excetuando-se, através de Paulo, excetuando-se aquele que entregou todas as coisas. Então o Pai não está sujeito ao Filho, mas todo o resto está. Tudo está sujeito ao Filho. É a luz que brilha no meio da humanidade pecadora e merecedora do juízo de Deus. O que eu e você merecemos? O inferno. Nós merecemos o inferno. Mas por causa de Jesus, somos tratados como filhos. Por causa de Jesus, nós ganhamos o céu. Aqueles que mereciam o inferno, que mereciam a morte, por causa da obra graciosa de Jesus na cruz, hoje são dignos do céu. São dignos de ser ouvidos pelo Pai. Que coisa interessante. Veja, Jesus Cristo é o mesmo que foi ontem, é hoje e será para sempre. Seus atributos são os mesmos. Daqui a pouco nós vamos ver alguns atributos dele. Suas obras são as mesmas. É o Deus tornado ser humano. Alguém abra, por favor, aí em João 1,14. Ou coloca lá, se for possível. Não, alguém leia aqui, a gente repete aqui. Deus tornado ser humano, João 1,14, para salvar as pessoas. A palavra de Deus é tão poderosa que ele poderia dar uma palavra e nós estaríamos salvos. Mas na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam reunidos quando eles traçaram o plano da graça. Efésios 1,3 diz que ele nos abençoou antes da fundação do mundo. E a maior bênção que nós recebemos não é financeira, não é saúde. A maior bênção que nós recebemos é a nossa salvação. E isso foi traçado na eternidade. Lá na eternidade, o mansinho já estava no projeto de Deus. Lá na eternidade. Lá na eternidade, a Aida estava no projeto de Deus. Lá na eternidade, o Zé Antônio estava no projeto de Deus. Lá na eternidade, a Mãe Ninja estava no projeto de Deus. Lá na eternidade, o Viegas estava no projeto de Deus. Cada um de nós, na eternidade, estávamos no projeto de Deus. Não foi agora. Foi na eternidade. Nem foi quando o homem pecou. Foi na eternidade. Olha quanto tempo o projeto está feito. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia recusar a sua graça. Mas o projeto estava feito. Eu não vou desistir do homem. Eu não vou desistir da minha criação. Eu vou enviar o meu filho no tempo determinado para que ele possa salvar de uma vez por todas o que se havia perdido. Alguém achou João 1,14?
Olha lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: esse era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Nós recebemos um presente em que nós não pagamos absolutamente nada. Deus desce a este mundo, depois nós vamos ler Filipenses 2, de 5 a 11, ele desce a esse mundo, se despe da sua glória, se despe da sua divindade e se faz homem, achado na forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo, ele não se contentou em ser um homem, ele foi ser servo. Ele aniquilou-se a si mesmo e foi até a morte, e morte de cruz, a morte mais horrenda que poderia haver. O homem que era morto na cruz não era digno de ter uma sepultura. Era jogado num lixão e coberto de cal. Ninguém nunca mais achava. Mas o projeto de Deus não permitiu que isso acontecesse com ele. O projeto de Deus colocou um homem que se compadeceu e colocou ele num túmulo novo. No projeto de Deus colocaram lá uma pedra, uma rocha enorme. Mas o que é certo é que ao terceiro dia aquela rocha foi removida sobrenaturalmente. E aquele que estava morto ressuscitou. E quando ele foi levantado na cruz, eu e você fomos levantados com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele levantou, nós levantamos juntamente com ele. Que privilégio nós temos. Por que não se fala tanto em Jesus? Porque toda a obra de Jesus tem que ser falada, e o diabo não quer que fale. Porque quando se conhece a verdade, as pessoas são libertas. Quando conhece a verdade provoca o quê? Libertação. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos do jugo, nós somos libertos da religião e nem permitimos religiosidade mais em nossas vidas. Nós somos livres em Cristo. É por isso que quando se fala muito de Deus, as coisas ficam limitadas. Por quê? Quem é que aparecia no Antigo Testamento? Não era só Deus? Só se falava em Deus. Em Deus, em Deus. E naquela época estava debaixo da lei. Onde é que os homens conseguem subsídios para subjugar as pessoas? No Antigo ou no Novo Testamento? Onde é que tem subsídios para as pessoas lançarem maldição umas às outras? Onde tem subsídio para as pessoas lançarem medo umas às outras? Só no Velho Testamento. É por isso que se fala tanto em Moisés. É por isso que tem gente que se intitula Moisés. É por isso que se fala tanto em Josué, em Elias, em Isaías, em Davi. Por quê? Porque lá tem subsídios. No Novo Testamento não tem. No Novo Testamento não tem subsídios para isso. Jesus não deu subsídios para essas coisas. Cai tudo por terra. Os apóstolos não deram subsídios para essas coisas. Por sinal, quando nós olhamos o currículo apostólico, o currículo exigido para alguém ser apóstolo, nós ficamos com temor e tremor. Por quê? Porque para ser apóstolo, primeiro tinha que ter visto Jesus. Tinha que ter visto Jesus face a face. Tinha que ser testemunha da sua morte e da sua ressurreição. E Paulo, quando acrescenta o seu currículo pessoal, e ele diz, eu sou um abortivo. Por misericórdia eu sou apóstolo. Porque Deus abriu uma porta. Por quê? Porque houve alguma falha lá atrás. Ele deu ordens. Olha, vocês são testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Os apóstolos ficaram em Jerusalém.
E Deus levanta Paulo para ir aos gentios. E aí ele dá o currículo dele. Chicoteado não sei quantas vezes, naufrágio, fome e por aí afora. Mostra-me alguém que cumpra esse currículo. E tudo por amor a Jesus. Quando você lê Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos. E aí ele vai, a morte, a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá separar do amor de Cristo? Ninguém. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do nosso Salvador. Isso é que quer dizer Jesus. Salvador, Messias, ou Cristo, quer dizer ungido, ungido de Deus. Meus queridos, nós precisamos atentar mais para esta segunda pessoa da Trindade. Nós precisamos atentar mais para o Senhor da igreja. Ele é o anjo do Senhor que aparece lá no Antigo Testamento. Todas as vezes que houve aparição de Deus no Antigo Testamento, era Jesus que aparecia. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas em Jesus Cristo nós vimos a glória do Pai, a glória do unigênito do Pai. Nós precisamos prestar mais atenção a isso e deixarmos tantos os personagens do Antigo Testamento. Não é que nós não vamos olhar para eles são exemplos para nós. Está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Mas exemplo muito superior nós temos em Jesus Cristo. Nós temos exemplo de vitória, exemplo de que é possível viver nesta vida vencendo o pecado. É possível viver nesta vida de acordo com a vontade expressa do Pai em sua palavra. Jesus fez milagres, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ou como já dizia o Zé Antônio, ele curou os demônios e expulsou os enfermos. Eis que me enganei. E ele sempre fazia o bem. Até quando ele chutou lá, que ele pegou a zorrague, o chicote deu nos vendilhões do templo, ele estava fazendo bem. Por quê? Porque ele dizia, a casa do meu pai será chamado casa de oração. O zelo de Deus me consumiu. Ele estava fazendo bem. Agora você veja que este Jesus foi rejeitado. Pode pôr lá, Tiago, por favor. Aqui já está no slide 7. Foi rejeitado pela maioria do povo e rejeitado pelas autoridades. Ele foi submetido à morte e morte de cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, onde ele está, para interceder por nós, interceder pelos seus. Hebreus 7, 25. Mas ele vai voltar. Na sua segunda vinda, ele vai buscar a sua igreja. E que dia glorioso será, mas que dia tenebroso será. Glorioso para nós, os que permanecermos firmes, e tenebroso para todos aqueles, mesmo que pregaram o evangelho, expulsaram os demônios, curaram os enfermos, mas praticaram a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Que dia terrível. E você sabe o que é mais triste? O que me entristece quando eu leio esse texto? Que muita gente conhecida está enquadrada ali. São os tais que são inimigos da cruz de Cristo. Nós estamos num tempo, e por que é importante nós entendermos isso? Porque nós estamos num tempo
não sabemos quando, nós não sabemos se tem 30 anos, se tem 40, 50, 10 anos, 1 ano, não sabemos. Quem disser que sabe, é mentiroso. Não sabemos o dia que ele vai voltar. Porque tudo pode acontecer de um minuto para outro, como pode demorar 50 anos para acontecer, 100 anos, nós não sabemos quando ele virá. Mas o que é certo, ele virá. O que é certo é que Jesus pode vir para você hoje, ou para mim hoje. A realidade é essa. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou seja, para arrebatar a sua igreja, ou para me levar ou levar você. O que é certo é que nós não sabemos, nós costumamos dizer que nós não sabemos o dia de amanhã. A realidade é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Ah, pastor, mas eu estou no culto. Quantos relatos de irmãos que morreram dentro da igreja? No culto. Não sabemos. Ele pode voltar a qualquer momento. Temos relatos de irmãos que foram fazer visita. E um tiro ceifou a vida. Há um irmão da igreja em que fazemos parte, o irmão, cheio do fogo do Senhor, foi fazer uma visita. Numa favela. Uma comunidade, como chamam lá agora. E um tiro, uma bala perdida, ceifou a vida do irmão. E ele estava fazendo o quê? Cumprindo o mandamento de Jesus. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós queremos ser controladores até do tempo. Mas nós não somos. Ele é o controlador do tempo. Ele é o Senhor. E hoje as pessoas o que é que têm feito? Estão fazendo de Jesus o seu mordomo. Estão fazendo de Jesus o seu empregado. Estão fazendo de Jesus aquele que é o mensageiro. Olha, vai lá, leva esse recado e me traga logo. Quando a palavra de Deus diz que não somos nós que mandamos, é Ele que manda. É Ele quem manda. Não somos nós, não é você nem eu. O Senhor é Ele. Diga, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Atenta para este nome, atenta para mais, leia mais os evangelhos, leia mais as epístolas, estude mais a palavra de Deus para conhecer esse Jesus bendito que se fez maldição no nosso lugar, esse Jesus que se tornou filho da ira. Ele passou por tudo aquilo que nós somos. Jesus passou por tudo. Ele foi levado à cruz, e pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, de tal maneira que o Pai não podia olhar para ele. A agonia de Jesus naquele jardim, quando ele suou gotas de sangue, não é porque ele ia sofrer, e porque ele ia levar o pecado do mundo, foi para isso que ele veio. A agonia dele é porque ele sabia que a comunhão dele com o Pai seria interrompida. Não é por causa do sofrimento, ele veio preparado para isso. Ele veio preparado para ser humilhado. Mas a questão é que quando Jesus, naquele jardim, sentiu toda a carga, a responsabilidade de tudo que vinha sobre ele, ele viu o Pai vai virar as costas para mim. Eu vou perder a comunhão que eu tenho com o Pai. E ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é o sofrimento. Não é a morte na cruz. A separação do Pai. A separação do Pai. Ele que era um com o Pai. Comunhão. Veja que ele desceu, ele veio para cá, mas em minuto nenhum ele perdeu a comunhão com o Pai.
Ele podia estar muito atarefado, mas ele largava os seus discípulos e ia ter comunhão com o Pai. E ele ia perder isso. Deus também correu um risco. Que ele também poderia dizer, eu não vou passar por isso, eu não sou obrigado. Eu sou Senhor, não sou obrigado. Mas ele, que era santo, que é santo e sempre será santo, se fez pecado para que nós fôssemos resgatados da condenação e do poder e da presença do pecado em nós. O sacerdote e o sacrifício. O sacerdócio oferecia o sacrifício. Ele veio como sacerdote perfeito, sem pecado. Porque o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele não precisava, ele não tinha pecado. E ainda assim, ele veio e se colocou como sacrifício, como cordeiro. O sacrifício sem mancha. O sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, branquinho, limpinho, puro. Se ofereceu no nosso lugar. O verbo, a palavra que se fez carne e vestiu pele humana para revelar a graça e a glória do Pai. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Romanos 8,3. Ninguém viu o Pai. Nunca. Moisés, diz a palavra que ele falou com Deus. Mas quem é a palavra? Era Jesus que estava ali com Moisés. Era Jesus com quem Moisés passou 40 dias e 40 noites. Sempre. Quem foi que Abraão viu quando foi para a destruição de Sodoma e Gomorra? O Senhor Jesus ali com ele, que ceiou com ele. Quem foi que Abraão viu quando ele trouxe os dízimos para Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Jesus. Um rei sem linhagem, sem genealogia, mas devia ser muito poderoso, porque todos os reis concordaram em dar o dízimo para ele. Em toda a história, quem vinha na viração do dia falar com Adão? Jesus. Em toda a história ele está presente. Não há como fugir, é que antes ele era chamado de Deus. Diz que a palavra tem mais de 300 nomes. Uns dizem 200, outros dizem 300. O que eu sei é que há centenas de nomes na Bíblia para o mesmo, para Jesus Cristo. Jesus, o caminho, fez-se pecado para que fôssemos resgatados da condenação, do poder e da presença do pecado. Olhe, não brinque com o pecado. Não normalize o pecado. O pecado não tem mais parte em nós. Cuidado com o pecado. Porque o pecado, ele é sorrateiro. Ele é sutil. Hebreus 12 fala que nós temos, Hebreus 12, do pecado e do embaraço, que tão de perto nos rodeia. 12:1. Veja, embaraço não é pecado. Mas há muita gente se deixando levar por muitas coisas. Por conversas, por fofocas, por disque-disques. Hoje eu fiz uma publicação, algo que veio no meu coração. Uma pessoa que deixa a congregação, em que ela é pastoreada, em que ela é cuidada, em que ela é amada, em que ela é curada, sarada, ela é o tempo inteiro inspecionada, cuidada de todas as maneiras, acompanhada. O que leva essa pessoa a abandonar essa congregação? O orgulho e a vaidade. Porque não há explicação. Como que uma pessoa pode... Qual é o sonho de uma ovelha? Não é ser cuidada, não é ser pastoreada, não é ser amada.
E quando tem isso, abandona por quê? Orgulho e vaidade. E o orgulho e a vaidade precede a queda. O orgulho e a vaidade precede a queda. O pecado de Lúcifer não foi a rebelião. O pecado de Lúcifer foi o orgulho e a vaidade, que ele deixou entrar no seu coração e aí provocou a rebelião. O orgulho e a vaidade fez com que houvesse iniquidade no coração daquele homem. Daquele ser, perdão. O orgulho e a vaidade. E o orgulho e a vaidade é algo que tem derrubado as pessoas nos nossos dias. Seja nos púlpitos, seja nas cadeiras. Por quê? Eu tenho que ser. Eu quero ser. Porque ele não eu. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que ser nomeado. O eu. Foi o que eu disse no fim de semana. Menos eu, menos homem, mais Deus. Mais o Senhor Jesus Cristo. Porque se em nós habitar isto, o orgulho e a vaidade não vai ter vez. O orgulho e a vaidade não vai ser chamado em nós. João disse, no seu capítulo 17, aquilo que Jesus declarou. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E a prova é de que, voltando um pouquinho, nós falamos que Jesus apareceu no Antigo Testamento. Quando Moisés disse ao Senhor, quando perguntarem para mim, quando eu me apresentar lá, quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E quando Jesus estava lá no jardim, e vieram buscá-lo, e ele disse, a quem buscais? A Jesus os Nazareno. Sou eu. Pum! Caíram todos. De novo levantaram. Quem vocês buscam? E sou eu. Aquele eu sou que falou para Moisés, era aquele sou eu que estou ali, que estava ali no jardim. Ai, poderoso. Que palavra poderosa. Quando ele disse, sou eu, olha a divindade se manifestando. Os homens não conseguiram ficar de pé. Aqueles homens viram aquela glória que Isaías viu um pouquinho lá atrás. Isaías 6. Jesus, João 17, ele diz, eu e o Pai somos um. Depois você lê em casa novamente. Da outra vez eu falei sobre João 17 aqui. E ele diz, eu e o Pai somos um. E ele faz uma oração pelos discípulos, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe por que o mundo tem dificuldade de crer no Evangelho aqui em Portugal? E no Brasil? E em Angola? E nos Estados Unidos? E nas 193 nações, ou sei lá quantas tem no mundo? Porque a igreja não é uma. Por isso que o mundo tem dificuldade. Por isso que você prega, e as pessoas olham para a sua cara e ficam assim. E aí? Por isso que nós pastores, nós ficamos aqui e falamos, e oramos, e intercedemos, e tal, e papapá. Quando nós formos um, de fato e de verdade, a começar pela igreja local, formos um, e essa oração de Jesus se cumprir, nós vamos ver a glória que ele deixou sobre a igreja. Porque a glória que estava sobre Jesus aqui na terra, que ele recebeu do Pai quando veio para cá, ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou voltar para casa. E ele disse, Pai,
glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu quero a minha glória de volta. E essa glória que eu tenho aqui, eu deixo para eles. Essa glória que eu tenho aqui, eu deixo para vocês. Você já leu alguns textos da palavra em que ele fala acerca da glória dele aqui? Atos 10, 38 diz o quê? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos. A quantos oprimidos? A quantos oprimidos? A todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 2,36 diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Nenhum amém você não pode dar? Amém? Amém? Você está acordado? Amém. Quem está dormindo diz amém. Sempre tem. Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, meu Deus. Romanos 8, 1 e 2, o que é que diz? Portanto, agora, nenhuma condenação há. Presta atenção. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Oh, queridos, nós temos um Jesus tão poderoso. Nós temos um grande Deus que habita dentro de nós. E a igreja precisa trazer de volta este tema. Tiago, coloca aí, por favor, o slide 11. A igreja precisa trazer de volta este tema. E eu vou dizer por quê. Existem muitos temas que são controversos. Se a gente olhar para a teologia é um negócio complicado. Porque se você ouvir 10 mestres, 12 têm versões diferentes. Nenhum consegue chegar num consenso um com o outro. Se você vai estudar escatologia, misericórdia. É tanta versão. É tanta coisa. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós estudamos a pessoa de Cristo, quando nós estudamos a obra de Cristo, quando nós estudamos a graça de Cristo, quando nós estudamos o perdão de Cristo, quando nós estudamos o poder de Cristo, nós vamos experimentar o mesmo poder que a igreja primitiva experimentou. Porque Filipe, um diácono, não era apóstolo, Filipe era um diácono. Depois da perseguição, Filipe sai de Jerusalém, vai para Samaria, começa a pregar. E a palavra de Deus diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E um avivamento irrompeu em Samaria, numa terra odiada pelos judeus. Odiada pelos judeus. E eles também odiavam os judeus. E se você há de se lembrar, que Jesus também esteve por lá. Porque ele pegou uma mulher no poço e começou a falar com aquela mulher, pediu água para ela. Não era normal Jesus falar com uma mulher. Até os discípulos ficaram admirados.
E ele disse, dá-me água. É isso que eu ia dizer. A mulher samaritana. E ela, tu sendo judeu me pede água? Sendo que o judeu não fala com os samaritanos? E Jesus disse, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria, eu te daria água viva. Eu te daria água viva. Que quem bebe dessa água vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Senhor, dá-me água, porque eu não tenho mais que vir aqui no poço. E aí aquela mulher ouviu falar, e Jesus conversando com ela, vai lá, chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. Dissestes bem que não tem marido, porque já tivesse 5, que tens agora não é teu. 5, né? E o que tens não é teu, é da fulana. Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E a mulher vai e chama a cidade. O povo da cidade vem, ouve a pregação, e depois eles declaram, mulher, já não é por aquilo que tu dissestes, mas é por aquilo que nós ouvimos dele, por aquilo que nós vimos dele. Samaritana. E Filipe estava ali e pregava a Cristo. As multidões ouviam atentamente aquilo que Filipe pregava. E os demônios saíam gritando. Não podiam suportar a pregação de Filipe. Qual era o tema da pregação de Filipe? Qual era a exegese da pregação de Filipe? Cristo. Qual era o homilética da pregação de Filipe? Jesus Cristo. Jesus, omelete essa hora. Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, Paulo falava, porque nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Qual era o assunto de Paulo? Cristo. Qual é o assunto da igreja? Cristo. Quando nós trouxermos de volta o assunto Cristo para a igreja, nós vamos ver o avivamento tão desejado, tão simples. Nós vamos ver a unidade da igreja. E por que motivo? Porque se o assunto é Cristo, que divergência doutrinária eu vou ter com meu irmão? Que divergência doutrinária? Então vamos divergir acerca de Cristo? A não ser que a gente comece a fazer como os discípulos. 2 que pediram para ele, Senhor, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. Só isso que vai nos levar a deixar os outros discípulos bravos. Porque dos 12, 2 pediu, Senhor. E os outros ficaram bravos com eles. E deu discórdia. E Jesus disse, olha, isso não compete a mim, isso compete ao Pai. Isso não é para vocês, não. Nem eu decido isso. Nem eu decido isso. Se nós pregarmos a Cristo, que diferença nós vamos ter? Quais são as diferenças que nós vamos ter? Por que a igreja ali da esquina, nós não vamos poder nos reunir? Se o tema principal que nos une é Cristo. Diga para mim aqui, Sérgio. Não, pior que não é do céu, não é da terra mesmo. É da terra, mesmo lá do Brasil. Filipenses 2, de 9 a 11. Eu gosto muito. Nós vamos falar dos 5 até 11, porque vale a pena. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo, presta bem atenção, em forma de Deus, ali está do 9 a 11, eu estou falando desde os 5, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Olha que interessante. O que é usurpar? Você que é professor de português.
O que é usurpar? O João ali, que é dominador da língua portuguesa. Usurpar é como se fosse roubar. Criar mecanismos para ter pertença de algo que não lhe Pertence. Criar mecanismos, artifícios, artimanhas para ter aquilo que não é seu direito. Mas olhe, ele sendo em forma de Deus, ou ele sendo Deus, ele não criou nenhum artifício para ser igual a Deus. E ele era igual a Deus. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! 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 Que tal você falar esse nome? Jesus! Jesus! Não há outro nome maior do que esse. Quantos testemunhos nós poderíamos contar acerca deste nome? Quantos milagres aconteceram nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, por causa deste nome de Jesus? Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 3,16 diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quando Pedro curou aquele coxo que estava na porta do templo, com a autoridade de quem vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Diante deste nome, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Atos 4, 7 e 10 diz: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Em nome de Jesus. O maior milagre que pode haver é a salvação. Recuperar o nome, exatamente. A igreja tem que recuperar o nome de Jesus. E hoje nós tivemos uma prova disso, de que este nome está sendo vilipendiado. Assistimos o quê? 15, 20 minutos daquela programação. E começamos a assistir assim para ver o que penso, que estava ali num canal, é um dos canais que tem aqui. E falamos, vamos ver se fala o nome de Jesus. É em 20 minutos. Não fala. Não fala. E nós começamos a nos contorcer, porque é um nome precioso, é o nome que nós temos dado acima de todo nome. Esse nome nós temos que trazer nas nossas pregações, nas nossas conversas. O nome de Jesus. Temos que trazer este nome às nossas sardinhadas, às nossas febras.
temos que trazer este nome nas nossas festas. Este nome tem que ser glorificado. É este nome que traz poder à igreja. É este nome que diferencia a igreja. É este nome que diferencia congregação em congregação. Se nós quisermos saber se o Senhor está ali, vamos ver quantas vezes o nome dele é proferido. E cantado, proferido em todas as formas, seja cantada, seja falada, pregada. Quantas vezes o nome dele é? Eu tenho dito sempre aos músicos, cante o nome de Cristo. É a receita certa para trazer a glória de Deus na igreja. Não tenha outro tema. Seja Jesus glorificado, seja Jesus como Rei, seja Jesus como Senhor, que seja Jesus o tempo inteiro. Há tantas formas de o louvar, há tantas formas de o exaltar. Diz o seu irmão aí do seu lado, acorda! Aqui não se grita, né, Viegas? Desculpa. Aqui não se grita, é só ele que grita aqui. Pois. Vamos ver um pouquinho mais. Vocês querem ir embora? A gente pode acabar. Se vocês falarem, o pastor já falou demais, eu acabo, não tem problema. Já nem trouxe relógio. Eu só estou vendo. Não trouxe relógio. Estou tentando entender o que ele trouxe aqui. Eu preciso me familiarizar com o português de novo. Nós vamos ver um pouco dos atributos, um pouco, porque é tanta coisa, não dá para a gente dissecar. Alguém que diz assim, eu vou dissecar esses assuntos, eu vou dissecar o tema acerca de Jesus Cristo. É cego e surdo, porque não tem como. Até hoje o céu ainda está clamando, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Veja, Isaías teve essa visão, e ele disse que caiu como morto. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. João, o discípulo amado, reclinou no peito de Jesus. Era querido de Jesus. Pedro, Tiago e João viram a transfiguração do rosto de Jesus. E a cena foi tão chocante que Pedro ficou abobalhado. Vamos fazer aqui uma tenda. Vamos fazer uma tenda para cada um e a gente fica por aqui. Eu faço uma tenda para o Senhor, fazemos uma tenda para Elias, fazemos uma tenda para Moisés e ficamos aqui. E os outros? E a obra que Jesus veio executar? Mas esse mesmo João, na ilha de Patmos, viu o Senhor em quem ele reclinava a sua cabeça. Ele já não pôde mais reclinar a cabeça, porque ele caiu como morto. A glória do Senhor era tão forte que João caiu como morto. Antes disso, o apóstolo Paulo, que não era apóstolo, era Saulo, era conhecido como Saulo, saindo vingança pelas suas ventas, não era nem pelo cavalo, era pelas ventas dele, querendo matar os cristãos, com cartas para matar os cristãos. Tem um encontro com o Cristo glorificado no caminho. E diz que ele caiu. Uns falam que ele caiu do cavalo, lá não está escrito isso. Diz que ele caiu. Ele caiu. E o clarão era tão forte que ele ficou cego. E ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa foi a pregação que Paulo ouviu. Essa foi a pregação que Paulo ouviu. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Foi a pregação que Paulo ouviu. E foi transformado completamente. E o perseguidor passou a ser perseguido. Olha que nome. Quando ele ouviu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você já imaginou ouvir esta voz?
Às vezes eu ouço assim, oh, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. E eu fico olhando para ver onde é que a glória de Deus está aqui. Está onde? Mas quando a glória de Deus está, como já tivemos momentos aqui, já tivemos momentos aqui da glória de Deus estar. Eu já disse ao pastor que eu estou lá no Brasil assistindo, e quantas vezes, e lá eu tenho que acordar muito cedo para pegar esse culto, 4 horas de diferença, e não é fácil acordar, sair de madrugada para ver o vídeo, é um olho na tela e o outro dormindo, depois a gente reveza, mas quantas vezes senti a glória de Deus ali, longe daqui, a glória de Deus estava lá. Eu tenho dito lá na igreja ao pastor Samuel que eles têm uma preocupação, estão passando pelos vídeos e tal, e durante alguns dias, mais ou menos um mês e tal, eu só fiquei assistindo os cultos pelo vídeo, me preparando para vir para cá, para o organismo fortalecer e etc. E eu dizia para ele, falei, olha, eu fiquei tão impactado com o culto hoje, a glória de Deus tão presente aqui em casa. E ele olhando para mim assim, ele falou, você sabe que é quase impossível, né? Sentir essa glória pelo vídeo. Eu falei, exatamente. Exatamente, é quase impossível. Mas quando a glória de Deus está de verdade, a gente sente. Porque sentir na igreja é uma coisa, é mais fácil, por causa da atmosfera. Mas quando essa glória passa pelo vídeo, é sinal que a coisa realmente, o poder está muito forte. E a gente estando a 10 mil quilômetros de distância daqui, você sentir isso, e a glória está ali, e a gente sentindo ali o poder de Deus. Como eu senti muitas vezes nesse mês ali, ouvindo lá os cultos da igreja, ouvindo o pastor ministrando, o pastor Samuel ministrando o louvor, e a glória de Deus estando ali, 4, 5 músicas no máximo, que ele não canta mais do que isso, mas a glória de Deus ali. Depois vem o nosso pastor, ou vem um outro pastor ministrar a palavra, e ministra com graça, com ousadia, com unção, e passa pelo vídeo. Jesus, esse é o tema principal. Ele está aqui. Quais são os atributos? Coloca aí, Tiago, por favor, 16. Quais são alguns atributos de Deus? O primeiro atributo de Deus que nós podemos destacar, onisciência. E quando nós estamos aqui falando de Deus, estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Atributo do Senhor Jesus Cristo. A onisciência. Ele sabe de tudo. Ele sabe... A esposa do pastor Dirceu, ela tem uma frase que eu gosto muito. Não é dela, ela sempre faz essa chamada de atenção. Não é minha. Eu falei, não interessa, eu aprendi com a senhora. Ele sabe tudo, ele vê tudo e ele pode tudo. Ela tem assim umas frases de vez em quando que ela vem, que vem assim numa hora bem. Ele sabe tudo, ele vê tudo e ele pode tudo. E esse é um dos atributos de Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo tem ou não tem. Não se sinta excluído, Zé. Não tem que contar, né? Quantos fios de cabelo tem. Ele sabe tudo. Antes de nós pedirmos, ele sabe. Ontem, mais uma vez, eu tive que fazer uma visitinha ali num certo sítio ali em Loures. Uma visitinha ali. E eu achei interessante, eu estava comentando com a Maria depois, falei, quase que eu fecho a porta do homem ali e evangelizar ele. Que ele virou para mim assim, olhou e tal. Mas isso é muito azar. Eu falei, que azar o quê, homem? Que azar o quê? Isso é providência de Deus, isso aqui é cuidado de Deus, isso não é azar coisa nenhuma, são circunstâncias da vida que Deus permite. Azar é da Zélia. Zélia? Ó, Zélia, aí, ó. São circunstâncias que Deus permite. Mas vai tudo de como a gente leva isso. Então, se eu morrer, eu ganho. E se eu viver? Eu estou ganhando. Então eu não perco nunca. E ele diz, poxa,
E você leva assim com esse otimismo todo? Eu falei, levo e muito mais. E muito mais. Poxa, é muito positivo. É muito positivo, porque nem todo mundo encara desse jeito. Eu falei, exatamente, mas eu tenho que encarar. Porque eu não perco nunca. Eu não perco nunca. Eu estou sempre ganhando. É isso que nós temos que entender. Que nós temos um Deus tão poderoso vivendo dentro de nós. Nós temos o Senhor. Porque Ele diz assim, quando nós recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele diz que os três vêm fazer morada dentro de nós. O Pai e o Filho, João fala que, Ele diz, nós iremos e faremos nele morada. Dentro de você está o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando. Você é templo. Você é morada de Deus. Não precisamos de nada. Nossa cobertura é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Vós tendes a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo. Então, o que mais? A onipresença. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Eu estava imaginando essa questão de onipresença, que Ele está em todo lugar. E Ele ouve tudo e todos. Você já viu quando você está num lugar onde todo mundo fala ao mesmo tempo? Como é que a gente fica? Cansado, não fica? A gente fica esgotado, você não vê a hora de sair daquele lugar. E eu estava pensando, eu falei, meu Senhor, são milhões e milhões, milhares de milhares espalhados por esse mundo todo. Todo mundo orando ao mesmo tempo e pedindo a Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e todo mundo falando ao mesmo tempo. E Ele ouve tudo e todos e não erra a oração de ninguém. E responde. E a oração não vai para o endereço errado. Não vai. Ele está em toda parte. Ninguém se esconde de Deus. Nada fica oculto diante dele. É por isso que nós temos que ter cuidado com o pecado. Porque a mulher pode não ver, o marido pode não ver, o pai pode não ver, a mãe pode não ver, o filho pode não ver, o patrão pode não ver, mas Deus está vendo. A polícia pode não ver, mas Deus está vendo tudo. A receita, o fisco pode não ver, mas Deus está vendo tudo. Tudo. É o temor de Deus. É o temor de Deus. Nós não temos, em hipótese alguma, ter temor do diabo, mas precisamos ter muito temor de Deus. Muito respeito pelo nosso Deus. Muito. Muito mesmo, porque Ele está no seu trono. E Ele conhece cada passo nosso. Cada pensamento. Cada sussurro de pensamento. Ele sabe todas as coisas. Porque Ele também é onipotente, Ele pode tudo. Ele é autossuficiente. Ele cria o que quer e destrói o que quer. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a sara. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a sara. Ah, o diabo colocou doença. Não, foi Deus que colocou. Foi Deus que permitiu. Acha aí para mim o texto que ele fala que eu criei o bem e eu criei o mal. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas. Outro atributo de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda. O mundo vai ser destruído. O mundo muda. E nós vemos constantes mudanças. Nos últimos anos, não vamos longe não precisa ir a 30, a 40 anos não. Os últimos 10 anos, quantas mudanças aconteceram? Os últimos 10 anos, não precisamos ir longe. Se nós pegarmos 20 anos, 30, 40 anos, então nem se fala. Mas o nosso Deus não muda. Ele diz lá em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. E a palavra dele permanece para sempre. E é aí que nós temos que ver uma coisa. O que Deus prometeu, o que Deus falou, Ele cumpre.
O que Deus falou, o que Deus prometeu, Ele cumpre. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Acontece que muita gente entende mal o tempo de Deus. Muita gente leva mal o tempo de Deus. E acha, Deus não vai cumprir aquela profecia. Quando a profecia é mentirosa, não se cumpre, como a gente ouve muitas por aí. Pode ler. Eu já vou terminar. Só completar aqui os atributos, ler este texto e eu vou terminar. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Olha só. Tudo está concentrado no poder do nosso Deus. Tudo. Não importa. Então vamos parar com essa coisa de dar glória para quem não tem glória. Vamos parar de dar atributos para quem não tem esses atributos. Nós não ignoramos os ardis do diabo. Nós não ignoramos as estratégias dele. Enquanto ele não for vencido definitivamente, ele tem as suas estratégias. E a maior estratégia dele é aqui, ó, na sua mente. É aqui onde acontecem os maiores embates. As guerras são travadas aqui. É aqui que ele tem vencido muitas pessoas. É aqui que ele vence, não é muitas pessoas. É aqui que ele vence as pessoas. E é aqui que nós temos que derrotá-lo. Porque a palavra de Deus diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que nós temos que observar a palavra de Deus constantemente, porque é aqui que o diabo tem vencido os pastores, é aqui que o diabo tem vencido os irmãos, é aqui que o diabo tem vencido a igreja, na mente. É aqui que ele tem seduzido as pessoas com as coisas deste mundo, com as riquezas e por aí afora. É aqui. Vencendo a pessoa aqui. E nós nunca vimos tantos problemas como temos visto nos nossos dias. O pastor Sérgio está fazendo um curso de psicanálise, fazendo graduação de psicanálise. E por quê? Porque a igreja não tem mais poder para curar em nome de Jesus Cristo? De forma alguma. É que há tanta gente precisando de ajuda. E é melhor que ouça alguém que conhece a palavra de Deus do que ouvir um freudiano por aí que não explica coisa nenhuma. Porque, pelo menos, o homem de Deus, ele está ali consultando a pessoa, está ali atendendo, e a pessoa chega num ponto que Freud não explica coisa nenhuma. E ele diz, a palavra de Deus explica. Tem muita gente precisando, por quê? Porque a mente está sendo vencida. E quando nós entendemos que nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus, nós temos que entender quem é o nosso Senhor. Quem é que habita dentro de nós? Quem é que nós somos? Nós somos o templo do Senhor. Veja, para completar, mais atributos, a soberania de Deus. Está aí, nós vemos, isso aí é soberania de Deus. Eu crio o mal, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu, Senhor, eu faço todas essas coisas. Isso é soberania. Ele é o chefe de tudo, Ele é o Senhor de tudo. Eternidade sem princípio e sem fim. Sempre existiu e sempre existirá. Retidão, Deus nunca erra. E você precisa ter cuidado, porque hoje já existe uma corrente dizendo que a palavra ela não é infalível, que ela é falível. A palavra precisa ser corrigida. E logo, logo isso vai chegar aqui. Se não já chegou, vai chegar. Logo, logo. Infelizmente, há muita influência da minha terra, as Brasílias, lá, que vem para cá.
Há muita influência negativa que vem. Há muito lixo que vem, que consegue atravessar o oceano. É impressionante. Infelizmente, a internet ela tem muita coisa boa, mas é uma propagadora de lixo e de engano que não é brincadeira. E quantas pessoas aqui em Portugal estão sendo atingidas por esse lixo? Já tem pessoas aqui atingidas, aliás. Não é que vai chegar, já tem. Já tem pastores aqui que nós conhecemos que já foram atingidos por essa teologia mentirosa. Já tem aqui. Ele é o filtro para isso. Exatamente. Mas para isso você tem que ter comunhão com ele e conhecê-lo. Senão você não vai filtrar nada. Né? Retidão, justiça, amor e verdade. Quais são os atributos, ou alguns dos atributos? A onisciência, sabe tudo, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, a soberania, a eternidade, a retidão, a justiça, o amor e a verdade. Ele não erra nunca. A palavra não tem erro, a palavra é infalível. A palavra é Jesus. Então, por isso que não pode ter erro. Oh, ela tem que ser um dos livros que eu vou lançar. Já está escrito, mas eu estou esperando o momento certo. A igreja, a Bíblia e a igreja precisam de atualização? A Bíblia e a igreja precisam de atualização? Não, não precisa. Porque a Bíblia é tão atual, ou mais atual, não é tão atual, ela é mais atual do que a notícia que passou, que vai passar amanhã. Muito mais atual. Deus sabe todas as coisas e tudo está previsto, e tudo está de acordo com o calendário de Deus. Há quem queira impedir a ação do anticristo através da política. Vamos eleger A, vamos eleger B, porque assim nós vamos conseguir mudar as coisas. Não vamos conseguir nada, porque essa agenda foi estabelecida pelo nosso Deus. E quando ela foi estabelecida? Na eternidade. Ninguém pode alterar absolutamente nada. Então, meus queridos, guardem isso nesta noite. Gastei um pouco de tempo, mas guardem isto. O nosso tema principal é um só, Jesus Cristo. Quanto mais ênfase nós dermos a isto, quanto mais ênfase nós, pastores, dermos ao nome de Cristo, ao tema de Cristo nas nossas pregações, nós vamos ver diferença. Nós vamos ver diferença. Nós temos procurado fazer isto lá, temos conversado muito, eu, Sérgio, o pastor Dirceu, a gente tem falado muito sobre isso. Vamos trazer à tona o nome de Jesus Cristo. Vamos trazer de volta o nome de Jesus Cristo. Vamos resgatar o nome de Jesus Cristo. Um quer falar isso, outro fala... Gente, vamos parar de falar isso e aquilo. Vamos falar acerca de Cristo. É o que a igreja precisa. A igreja precisa do seu Senhor. A cura está em Cristo. A libertação está em Cristo. E se nós não formos curados, não importa, nós estamos em Cristo. E se morrermos, não importa, morremos em Cristo. E se vivemos, vivemos em Cristo. Não importa. Cristo é a essência da nossa vida. Como é que nós vamos trazer os nossos familiares para cá? Cristo. Cristo, 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 Cristo. Demonstra Cristo na sua vida. Demonstra a essência de Cristo em você. Se for preciso, use palavras. Se for preciso. Mas demonstre que Cristo é presente na sua vida. Onde você estiver, no seu trabalho, em qualquer lugar. Cristo. 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 Não importa, no hospital. Maria e o pastor João trabalham no hospital. Lugar dificílimo. Lugar complicado. É um lugar terrível. Você imagina uma pessoa esperar 10 horas para ser atendida. Cheia de dores. Né? A Aida também. 10 horas para ser atendida. 10 horas. Cheia de dores. E a gente olha para aquilo. O diabo vem com as acusações dele, mas tu também está aqui. E aí? E daí? Que eu estou aqui. E se for preciso,
orar por alguém. Vamos impor as mãos e vamos orar, como já fiz muitas vezes. Enquanto eu acompanhava meu pai no hospital, quantos enfermos eu orei lá dentro. Ah, mas o teu pai está aí. Tá, e está tranquilão. Olha lá, está tranquilinho ali. Enquanto isso, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos pregar Cristo. Vamos levantar o nome de Cristo. Ah, eu estava assim, eu estava assado. Meu pai, quando faleceu, eu já contei isso, meu pai, quando faleceu, 2 pessoas, uma entregou a vida a Cristo e outra se reconciliou com Cristo. No momento que ele faleceu, viram a glória de Cristo no rosto dele. E vieram me perguntar, é isso que você falou? É isso que eu falei. Pois eu quero esse Cristo. Não. Boa, bem lembrado. O pastor José Antônio está lembrando, não deixe qualquer pessoa orar por você. Não toda a gente está apto para orar. Não deixe impor as mãos. Às vezes as pessoas chegam para mim, eu quero orar com você. Pode orar. Vou impor as mãos. Minha cabeça ninguém põe a mão, não. Só põe a mão aqui quem eu deixo. Não é qualquer um, não. E façam mesmo. Façam mesmo. Você não sabe o que está ali. Ah, mas é um pastor que eu conheço. Há muito pastor que eu conheço. Conhecia. Já não conheço mais. Então nós precisamos ter cuidado. Uma grande referência que nós temos hoje para sabermos esta igreja está de acordo com a palavra de Deus. Um grande referencial que nós temos, o quanto de Cristo é falado. Epa, eu tô assim, falando e me lembrando da cena de agora à tarde. A cena que falou muito alto. O nome de Cristo não é proferido. O nome de Cristo não é proferido. E quando o nome de Cristo não é proferido, me diz muito mais do que aquilo que se pode imaginar. É porque ele não está lá. Porque se eu tenho prazer de andar com alguém, qual é o assunto que eu vou ter? Se nós estamos juntos, numa convivência agradável e tudo mais. Aí vamos embora. Encontramos outras pessoas. E aquele tempo que nós tivemos juntos foi tão agradável. Nós vamos falar o quê para os outros? Onde é que você estava? Ah, estava ali. Mas se foi agradável, o que nós vamos... Epa, eu estava ali com o João, eu estava ali com o Zé, eu estava ali com a Zélia, eu estava ali com a Ninja. Estava tão gostoso, estava tão bom. Eu estava ali com o Antônio, que estava dormindo. Não, o Antônio está acordado ali. O que nós falamos? Ele fez a brincadeira aqui do domingo lá dos livros, né? O pastor vai pregar amanhã, não sei o quê. Mas é que ele falou assim, eu tinha que improvisar. Falei, foi uma improvisação tão espontânea que até agora a gente lembra, porque foi gostoso. Né? Demos ali, foi um momento de alegria. Assim é com o nosso Senhor. Quando nós temos comunhão com Ele, quando nós temos intimidade com Ele, qual é o assunto que nós queremos falar? Dele. Queremos falar de Jesus. Jesus, esse nome precioso, esse nome dado acima de todo nome. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e eu te agradeço por este tempo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Este nome nos foi dado. E que nós tenhamos esta consciência de resgatar o nome de Jesus Cristo nas nossas conversas, na nossa vivência do dia a dia e nas nossas pregações. Que a igreja traga de volta o nome de Jesus Cristo ao centro. Que Ele ocupe o seu lugar de Senhor na igreja. Que os pastores se despertem. Que os pastores se acordem. Que os pastores sejam avivados. E entendam que o Senhor da igreja se chama Senhor Jesus Cristo. Não há assunto melhor para ser pregado, não há assunto melhor para ser falado, não há outro nome que deva ser glorificado, que deva ser exaltado.
A este nome, o nome de Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade. Senhor, em nome de Jesus Cristo. É neste nome que nós somos curados, é neste nome que nós somos libertos, é neste nome que nós somos livres, Senhor. Somos livres das amarras, dos domínios humanos. Somos livres das amarras, dos domínios de Satanás. Somos livres da mentira, somos livres do falso evangelho. Tu és o filtro, Senhor, que faz com que nós possamos enxergar, ouvir e sentir o que está certo e o que está errado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este tempo maravilhoso. E eu quero orar também amanhã por Évora, Senhor. Teu poder seja derramado naquele lugar. Vidas sejam transformadas, Pai. Que esta igreja cresça pelo Teu poder em nome de Jesus Cristo. Que venham mais e mais pessoas cada sábado, Senhor. O Teu Espírito, Senhor, traga aqueles que hão de serem salvos, Senhor. Ó, Pai, nós queremos ver o Teu poder no domingo pela manhã neste lugar também, Senhor. Ó, Pai, desde o momento do louvor até o momento da palavra, Jesus Cristo seja exaltado neste lugar. Ó, Pai, nós Te somos gratos pela vida de cada um que aqui está. Somos gratos pela vida daqueles que vão assistir o vídeo, daqueles que vão ouvir o áudio. Que o Teu nome seja glorificado e que as mentes dos nossos irmãos sejam libertas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amarras, esses ardis de Satanás sejam quebrados pelo Teu poder. Toda acusação de Satanás seja desfeita, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Haja salvação, haja libertação, Senhor. Haja entendimento de que o pecado foi perdoado, foi cravado naquela cruz. E a liberdade. Hoje nós não somos mais escravos nem do diabo e não somos escravos de homens. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Somos servos de livre e espontânea vontade do nosso irmão mais velho, a quem nós servimos com todo amor e com toda dedicação e com toda gratidão. Em nome, neste próprio nome, neste nome precioso, o nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo e este crucificado. E ressurreto na vida e no coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para não se tornar mais longo, Deus abençoe. Até domingo, às 10 da manhã, em nome de Jesus. E venham cedo para não ficarem sem lugar.